Você sabe que eu estava fazendo um curso, antes da pandemia ainda, em São Paulo, para uma escola, para um município, na verdade. E a gente, como professor, é muito empolgado em querer que os outros vejam o que a gente está vendo, né? E eu propus várias atividades e eu vi uma senhora que não se propunha absolutamente nada. E aquilo me incomoda, porque eu gosto de ver o movimento. E na hora do intervalo, quando o pessoal saiu, eu escuta, você não vai fazer nada do que a gente tá propondo aqui? E a resposta dela foi uma resposta muito significativa. Ela olhou para mim e falou assim: eu vou me aposentar daqui a 5 anos. Eu não preciso mudar. É só eu continuar fazendo o que eu estou fazendo. Então, é o tipo de raciocínio que as pessoas às vezes têm, que é um raciocínio completamente furado, né? Porque nesses 5 anos, e foi o que eu disse a ela, nesses 5 anos, quantas almas, quantas pessoas, quantos alunos passarão pela sua mão e quantas oportunidades de transformar vidas você terá ali. E eu vejo, pela minha própria história, que eu tive professores que mudaram a minha vida para mais e outros no Que sentido tentaram negativo. mudar para menos. É, Não talvez por uma coisa deliberada, mas tem professores que talvez, se nós não tivéssemos os demais, estaríamos na mão dos que estavam levando para o menos e uhum. estaríamos não onde estamos aqui hoje. Verdade. Eu lembro de uma professora, que Deus a tenha, porque ela já foi também, e eu sempre fui um cara grande na minha turma, sempre estive ali entre o último e o penúltimo das filas, né? E o contrário, né? E eu gostava muito e gosto até hoje de sentar na frente, eu adoro sentar na frente. E eu me lembro de uma frase que ela me falou, o dia que eu cheguei mais cedo e fui tentar sentar na frente, ela falou: aqui na frente você atrapalha os outros. E esse atrapalha os outros me pegou muito fundo no coração. E eu realmente me recuei e fui para o fundo. E eu lembro que isso permaneceu até o ensino médio, Você quando um nunca mais sentiu a professor. vontade de estar na frente, então. Vontade sim, mas tinha medo. E tinha Hum. essa coisa na cabeça de estou atrapalhando alguém. E no ensino médio, meu professor de matemática, professor Aldonir, receba o meu carinhoso abraço aí. Ele percebeu que a minha sentar lá no fundo era mais complexo para mim. E ele me disse: por que você não senta na frente? E aí aquilo me causou uma estranheza enorme. Eu falei: mas pode? Ele falou: claro que pode. E esse cara, a didática dele, o jeito dele, o envolvimento dele e essa pegada emocional não só transformou a minha forma de ver a escola, como a minha forma de ver a matemática. Porque a gente tem essa tendência de associar o conteúdo ou a disciplina ao professor, e às vezes a gente não se dá bem com o professor X e atribui isso também àquela área do conhecimento. Então, não sou Uhum. bom na matemática, não sou bom na língua portuguesa, não sou bom. E na verdade, o relacionamento que ele tinha com essa pessoa é que era complicado. Então, eu vejo esses pontos e contrapontos que a gente vai tendo na nossa vida e penso nessa senhora que falou: daqui a 5 anos eu me aposento, e penso na minha própria vida. Se naquele momento de virada, que para mim foi uma virada, o que o Adonir fez para mim foi uma virada, ele tivesse na escola com esse pensamento de eu tô aqui, vou me aposentar daqui a 5 anos e não. Né? Ele E, não teria não. ter E eu, tirado aquele lugar. e eu acho que a pandemia, de uma certa forma, desinstalou muito os educadores de uma forma geral. Não só o da escola, mas o educador de casa, o pai, a mãe, o próprio aluno como aprendente ali, porque nós mudamos todo um circuito, nós mudamos toda uma forma de aprender. E a gente tem tecnologia, o celular, a televisão, o computador, em que a gente está aí mexendo o tempo todo, mas quando de repente a gente se pegou no momento em que eu tinha que usar o celular para aula, teve uma quebra ali, teve um baque. E a minha pergunta para você é: o quanto você imagina que a tecnologia impacta hoje e que impactos nós esperamos para a educação daqui para frente, com toda essa mudança de pandemia, com toda essa inserção de tecnologia, para onde nós vamos caminhar? É sempre interessante, quando a gente fala da educação, entender que a complexidade dela, ela passa primeiro que nós temos escolas, 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 começando por um pequeno número de escolas que tem um aparato tecnológico fantástico, que são Uhum, aquelas escolas que cobram uma mensalidade caríssima e que atinge uma pequena parcela de estudantes. E verdade. que a grande parcela, ou mais de 80%, hoje dos estudantes da educação básica estão na escola pública e que estudam mesmo que ele tenha algum acesso à tecnologia, ele vai estudar com colegas que não têm acesso a praticamente nada, e o Uhum, professor tem que lidar com essas situações discrepantes dentro de uma própria sala de aula. Coisa que quando você vai numa escola particular, em tese, você tem um certo alinhamento, uma equidade aí com relação aos alunos, em termos de localização, classe social, renda,
É muito parecido. Quando chega na escola pública, nós temos discrepâncias, não tão grandes, porque já tivemos até maiores, mas muitos alunos que estudavam antes da escola pública foram embora. A escola pública ficou uma escola de pobre. Eu vou pegar essa frase do Pedro Dema, ele diz que a escola pública no Brasil é uma escola de pobre, diferente de outros países, que é uma escola que tem classe média, classe que faz uma certa junção de classes. Aqui não. Nós temos uma classe da escola pública hoje mais de pobre e que encarna todos os problemas sociais. Então, quando a gente fala em tecnologia, nós temos que lembrar de escolas que não têm acesso à tecnologia e com professores que também não têm esse acesso por falta de preparo, por falta até de interesse, por falta de condições, porque também certos alunos não têm, então ele precisa preparar uma aula pensando naquele aluno que não tem. Ao pensar naquele aluno que tem, aquele que tem também às vezes não poderia ir mais longe, não vai. Eu vou dar só um exemplo de um município famoso até em termos de educação, muito conhecido, que o secretário de Educação me disse que todo o primeiro ano da pandemia, nenhum aluno teve aula remota, porque o prefeito era contrário a implantar o ensino remoto, visto que alguns alunos não teriam acesso a esse ensino remoto via plataforma como Zoom, por exemplo. Então, como nem todos teriam, então ninguém teria, porque ele queria ter um senso de justiça. E aí gera uma polêmica, porque é justo você tirar do aluno que teria acesso a uma aula melhor por aquele que não tem? É uma pergunta, até uma questão ética a gente fazer. Então, geralmente é o contrário. Aquele que você dá uma aula, favorece aquele grupo que tem, aquele que não tem nem que correr atrás, ou muitas vezes isso não acontece no esporte, isso acontece em vários outros setores. E isso na pandemia foi latente, foi muito forte. Quem tinha e quem não tinha, quem podia e quem não podia. Então, nós tivemos um aumento dessa discrepância. Então, quando fala em tecnologia, nós temos que lembrar que mais de 80% dos nossos estudantes estudam em escolas que têm uma tecnologia muito ruim, muito precária. Muito limitado. Até porque na escola pública, você às vezes tem laboratório, recebem 10 computadores e não tem ninguém que entenda. Quando qualquer problema técnico de uma máquina, e os professores têm uma certa resistência, uma dificuldade, porque eles escolheram uma profissão humanista, eles não escolheram uma profissão tecnológica, então já tem uma certa resistência aí, porque a formação deles já levou para uma profissão que não que a tecnologia não está tão presente. Eles vão estudar filosofia, história, sociologia, psicologia, e quando eles chegam na escola não tem técnico, não tem quem faça a manutenção, não tem quem edite um vídeo, não tem a escola pública na sua maioria.